Se as luzes da Boa Nova te conquistaram a alma, te convidando à jornada que outrora abandonaste, e encantado te jogas a te fazeres discípulo, para ensinar aos perdidos o caminho da verdade, vigia e não te entregues às armadilhas do orgulho, nem busques a glória do mundo pelo saber que repassas. Lembra, foi o amado Mestre que com a sua humildade te ensinou, sem alarde, as luzes que hoje espalhas. Não te penses merecedor por tua dedicação, que os anjos desçam ao chão somente para te servir. Nem rogues com o teu fervor, prometendo mas doares, que os céus dissolvam teus males, carreguem tua cruz por ti. Lembra a lição da humildade da singela manjedoura, que mesmo tão pobre e tosca acolheu nosso Jesus, que ao sofrer neste vale nos deu seu maior milagre, para que ressuscitasse, primeiro morreu na cruz. O bem jorrado onde a sombra espreita, má, sedutora, aguarda a melhor hora para nos nublar a razão, levando o invigilante às quedas em mil enganos, embora aos pobres doando muitos pedaços de pão. Por isso, vence o assédio, lembra as lições de Jesus, que abrandou a própria luz para doar no silêncio. Eleva a Ele o mérito por tudo o que tens e sabes, pois até o pão que doaste foi-te doado primeiro. Olá, pessoal, boa noite, muita paz, muita luz a todos. Está começando agora o nosso programa Medicina da Alma, com o estudo do livro Libertação, do nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Eu sou Andressa Bispo, é sempre com muita alegria que eu venho aqui, todas as terças-feiras, agora nesse novo horário das 7h30, fazer esse estudo, essas reflexões aqui com vocês. E, antes de tudo, eu quero agradecer o pessoal que me deu um apoio, uma força aqui para que eu pudesse entrar aqui na sala e estar falando com vocês, a Emilson, Rinaldo, Patrícia, mil beijos, viu, pessoal? Obrigado por vocês terem me ajudado aí. E agradecer também, é claro, né, gente, a Deus, acima de tudo, pois Ele permite, né, que a gente esteja aqui reunidos para falarmos da sua mensagem, para tratarmos dos esclarecimentos que envolve o ser espiritual. E o que somos nós, senão espíritos, não é mesmo? Então, meu Deus, e a Jesus, o meu muito obrigada. E é claro, quero agradecer aqui à equipe, ao canal Renovando Consciências, que promove esse trabalho, esses estudos, tem muitos corações envolvidos para que esse trabalho se desenvolva, para que muito do que está sendo ofertado aqui chegue até você. Aos nossos canais parceiros, TV Secal, Seara de Luz, TV Nave, TV 7, Web Fraternidade e também o pessoal lá de Consolar e Esclarecer de Lisboa, Portugal.
Um beijão, obrigada pela audiência e pela companhia. E é claro, quem quiser deixar aqui o seu boa noite para mim, e falar a cidade de onde está nos vendo, nos ouvindo, eu vou dar uma boa noite ao vivo aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Bom, retomando aqui os nossos estudos, para quem vem nos acompanhando, a gente ainda está tratando aqui da primeira página do capítulo 1, falando sobre elucidações necessárias, né, esclarecedoras, ouvindo elucidações, aonde André Luiz começa a receber instruções, né, de como eles devem se comportar, do que eles devem saber e fazer dentro da missão de que eles agora vão ser encarregados. Então, só retomando aqui, para quem está chegando agora, poder se localizar sobre o que nós estamos estudando, André Luiz, no mundo espiritual, está reunido com alguns benfeitores e umas centenas, né, de trabalhadores, e estão recebendo orientações para então poderem ir até outras regiões da espiritualidade, intituladas, né, zonas purgatoriais, para auxiliar aqueles que já estão em condições de receber esse auxílio e também aprender com essas regiões. O que será que uma região aonde se debatem milhões de criaturas que viveram no erro quando encarnados, em equívocos, e agora estão presos, né, por conta da própria consciência, o que será que esses espíritos podem nos oferecer de ensinamento, de aprendizado? E é isso que André Luiz vai relatar aqui para a gente. Primeiro eu vou falar boa noite aqui para a Divina Eterna Silva do Vale. Boa noite a todos, estou assistindo de Goianésia, Goiás. Boa noite, Divina, seja bem-vinda, viu? Fique aqui com a gente. E se você não acompanhou os nossos episódios anteriores, né, quando você terminar, vai lá na nossa playlist aí do canal Renovando, ou qualquer um dos nossos parceiros, e procura os episódios anteriores para que vocês possam, né, se localizar nessa grande história que André Luiz vai aqui começar a nos desvendar do mundo espiritual. Então, ele nesse grande recinto, a gente já viu alguns esclarecimentos que ele recebeu do instrutor Rubens, já vimos algumas palavrinhas interessantes que o instrutor usa aqui para esses companheiros que estão se predispondo ao trabalho, ao serviço. Hoje não é muito comum, a gente já discutiu isso, né, pessoal? Imagine você, se você desencarna, vai para o mundo espiritual, chega lá no mundo espiritual com todo vapor, querendo ajudar, querendo auxiliar, querendo levar consolo aos corações amigos, e aí o seu benfeitor, o seu instrutor, chega e te fala, ok, né, o nosso primeiro trabalho, ou um dos nossos primeiros trabalhos, será em auxílio aos irmãos de zonas trevosas, de zonas purgatoriais, em situações assim de enfermidades do espírito, da alma. Como é que você ia se comportar? Será que você iria aceitar, iria ter condições de ir ao socorro de irmãos em condições de sofrimento maiores do que a gente está acostumado aqui a ver e a presenciar? Então, essa é uma reflexão que a gente já tratou lá no vídeo passado, na aula passada. Hoje, continuando aqui a leitura, eu vou colocar aqui para vocês um pedacinho, o destaque do nosso parágrafo que a gente vai ler hoje, tá? A gente já falou, tá, pessoal, sobre o que é zona purgatorial, a gente já falou sobre o que é a força da mente, já falamos sobre a educação de que ele trata aqui. Hoje ele vem trazer um pouquinho mais de orientação para todos nós, tá? Então ele diz aqui assim, nesse pedacinho, ainda na primeira página do capítulo 1, ele diz assim: a rigor, portanto, não temos círculos infernais
de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras, em que se agregam, se reúnem consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio, ou seja, na falta de responsabilidade, na despreocupação reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão, né? Ou seja, confundidas, né, naquela parte escura, naquela parte não tão clara da razão, desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. E como que elas se regeneram, então? E aí ele diz aqui embaixo: necessitam de amparo eficiente que lhes modifiquem o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e de pensar. Então, pessoal, a gente vai se atentar um pouquinho aqui nesse parágrafo para a gente poder discutir algumas coisas, tá? Nós vimos que falar que no mundo espiritual existem regiões consideradas como zonas purgatoriais não é nada do outro mundo, não está nos remetendo a uma teologia, a uma crença que quer nos colocar numa cadeia infernal para sempre. A gente já viu isso, tá? Hoje a gente sabe que essas regiões estão ali colocados por conta de sintonia, por conta de vibração, de expiação e também por conta de uma certa autopunição mesmo desses espíritos nessas zonas, tá? Então vejam vocês, vamos pegar aí um criminoso, vamos começar assim de um delito muito grave para a gente depois poder chegar nas nossas imperfeições. Um criminoso, um assassino, um marginal, alguém que tem um comportamento totalmente desregrado dentre os vícios morais e físicos, né? Podem, tá ok? Eu disse podem se encontrar em locais como esse. E o que André Luiz está nos dizendo aqui, que até para esses indivíduos, para esses nossos irmãos, são nossos irmãos, não vamos esquecer disso. Apesar de todos os erros cometidos, não apenas na vida que ele acabou de deixar, mas também de vidas passadas, ele tem a possibilidade de reparar o erro e ganhar uma nova oportunidade, aonde ele pode ir de encontro com a sua melhora, né? A sua reforma íntima e a sua reparação danosa cometida a outras pessoas. Então, veja, quando nós falamos aqui nessas zonas purgatoriais ou trevosas, a gente está falando também de uma ação e reação que nos conhecida como uma lei divina. Nada, eu sempre costumo dizer aqui, nada, exatamente nada do que nós fazemos, do que nós escolhemos fazer, fica sem consequência. Tudo na nossa existência tem consequências, sejam as boas ações ou sejam as ações ruins. Então, quando nós olhamos para alguém que está enfermo da alma, está passando por grande sofrimento, antes da gente achar que Deus é injusto e que Deus não ama, né, esse filho que está sofrendo, nós temos que primeiro saber o contexto todo da história. Por que está sofrendo? O que levou esse irmão a chegar nessa situação? Quais foram as escolhas que o trouxeram para locais
de expurgo, locais aonde ele deverá permanecer, pensando, refletindo sobre aquele ato insano, muitas vezes é um ato insano cometido, para que ele perceba o quanto ele se equivocou. Então, você que é pai, você que é mãe, você que tem a missão, que tem nas suas mãos a oportunidade de educar uma outra criatura, como é que você faz para ensinar ela o caminho certo quando ela erra? Quer dizer, então, que quando um filho te desobedece, vai no sentido contrário do que você está dizendo, muitas vezes se revolta com você. E aí ele encontra o gosto amargo, né, da consequência que ele mesmo escolheu. Quer dizer, então, que a maneira de você educar um filho é lavar as mãos, é isentá-lo da dor e do sofrimento, para que ele possa perceber o caminho que ele está? A gente tem que parar para pensar nisso. Boa noite, Valdemaria Sintra. Boa noite, irmãos fraternos. Seja bem-vinda, viu? Boa noite, Norma Guimarães. Obrigada pela sua presença. Belém do Pará. Obrigada, viu? Fique conosco. Então, quando nós pensamos em justiça divina, a gente, às vezes, ou na maioria das vezes, não consegue alcançar o tamanho e os meios e as formas que Deus trabalha para exercer sobre nós a sua justiça. Se nós temos dificuldade em aplicar aqui na Terra o que a gente considera, o que a gente tem de princípios falando sobre justiça com outro ser, outra pessoa, como que a gente pode querer comparar a nossa pequenez, a nossa falta de sentido, falta de consciência cósmica das leis que regem o universo com Deus, para dizer que ele está errado ou não? Então, se essas regiões existem, se existem bilhões de espíritos que lá se encontram, é uma maneira educativa, né, de mostrar a esses nossos irmãos o quanto isso é prejudicial, primeiro, para eles mesmos. Então, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ser responsabilizado por nada. Vocês não concordam? Né? A gente, muitas vezes, quer passar pela vida desapercebido. E acha que quando chegar no plano espiritual, também vai passar desapercebido. Então, quando o Chico falava para a gente que os espíritas estavam desencarnando mal, era justamente sobre a falta de conhecimento do mundo espiritual, sobre a falta de observância das leis divinas que ele estava dizendo. Porque se você conhece as leis que envolvem o universo e as criaturas que estão inseridas no universo, você também vai conhecer as consequências de quebrar essas leis. Então, veja, muitas vezes nós nos colocamos em alguns degraus da vida por ignorância, certo, pessoal? Né? Por falta de conhecimento. E as consequências da falta de conhecimento, elas não são tão duras, tão penosas, como as consequências que terão as criaturas que conhecem as regras divinas. Vocês entendem isso, né? Então, quando nós pegamos leis simples, tá? Vamos pegar lá o Antigo Testamento, né? Uma das nossas maiores leis que muita gente não consegue cumprir são os 10 mandamentos. Algum de nós tem condições suficientes
para olhar para esses 10 mandamentos e dizer que consegue cumprir fielmente os 10 mandamentos? Então, se nós não conseguimos cumprir 10 mandamentos, como é que a gente quer passar desapercebido diante de Deus? Diante do universo, diante da vida, regida por Ele? Então, para a gente poder desencarnar bem, nós precisamos viver bem, viver com consciência. Se você não quer fazer parte de um desses lugares que André Luiz vai descrever aqui, e ele faz isso como prevenção e tratamento, são duas medidas que o plano espiritual vem trazendo e vem lidando, né, com a gente de quando nós tivemos contato com a codificação de Kardec, prevenção e tratamento. E muitas vezes a gente não se dá conta nem da prevenção, nem do tratamento, necessários para a nossa própria salvação diante dos erros. Então, você se prevenir é você conhecer, é você ter discernimento do que você pode e do que você não pode. Isso é prevenção. E todo mundo que está aqui assistindo a live ou que vai assistir depois está preocupado em conhecer o que a doutrina espírita tem para nos dizer a respeito do mundo espiritual. Então, isso se chama prevenção. Agora, prevenção não é sinônimo de cura, de libertação. Porque você pode ter contato, pode conhecer e discernir sobre o bem ou o mal, mas isso não significa que você vai agir de conformidade com as leis divinas. E a grande dor moral, a grande dor de consciência que a maioria de nós enfrenta na vida além túmulo, quando nós damos conta que estamos fora do corpo físico, é justamente como se a gente estivesse olhando para um espelho e enxergando em nós atitudes e ações que a gente sabia que estava errado, mas a gente teimou, foi lá e fez. Então, se deparar com a consciência e com os erros cometidos na erraticidade, no mundo espiritual, é um dos maiores sofrimentos e uma das maiores dores que a maioria de nós passa ou vai passar ao desencarnar. E aí, então, o mundo espiritual, os benfeitores têm que entrar conosco com o tratamento. E é sobre esse tratamento que nós vamos ver aqui no livro de André Luiz. Quais são os métodos, os meios que esses nossos amigos vão ter que desvelar, vão ter que praticar para poder tratar essas criaturas que não se preveniram, que não se orientaram e que se despreocuparam com as coisas espirituais. Pessoal, aqui está chovendo muito, se cair, vocês aguardem que eu vou tentar retornar, se cair energia ou se cair a internet. E se vocês não estiverem me ouvindo direito, vocês falam que eu grito um pouco mais alto, por conta da chuva, tá ok? Bom, dúvidas vocês coloquem aqui nos comentários para mim, por favor, para a gente poder refletir juntos. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês era isso. Era a prevenção, o tratamento e o despertar de consciência, você querendo ou não, no mundo espiritual.
você pode ludibriar a sua consciência o quanto você quiser, estando aqui encarnado num corpo físico, tá certo? Mas quando nós desencarnamos, esse véu, essa máscara, esse encobertamento que nós colocamos a vida toda existencial sobre os nossos defeitos e os nossos erros, são tirados. Eu vou deixar como referência aqui para vocês uma outra obra fantástica de Chico Xavier, que foi o seu primeiro livro psicografado, depois de Parnaso de Além Túmulo, que foi Cartas de uma Morta. As palavras da mãe de Chico Xavier, colocadas em um livro intitulado Cartas de uma Morta, nos contando sobre a vida no mundo espiritual. Vocês não vão ver muita diferença do que ela relata para o que André Luiz vem nos revelar. Mas existem peculiaridades, singularidades nesse conto de Maria João de Deus, que é a mãe de Chico Xavier, que ela vai nos falar justamente isso, as primeiras noções que ela teve quando desencarnou, a perturbação que ela passou nessa transição do desencarne para acordar no mundo espiritual, quais foram as primeiras impressões e quais foram os primeiros lugares pelos quais ela passou. Então, é um outro livro muito bom também, para que você que quer saber mais sobre a vida no mundo espiritual, possa estar lendo depois. Outro ponto, pessoal, nesse parágrafo que eu queria tratar com vocês aqui, é o seguinte. Ele nos fala, assim, que essas centenas, milhares de criaturas que se encontram nessas zonas purgatoriais, que eles vão visitar, elas estão desesperadas e insubmissas. E pelo fato delas estarem desesperadas e insubmissas, elas criam zonas de tormentos reparadores. Vejam bem. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. E ele fala aqui, necessitam de amparo eficiente que lhes modifiquem um tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e de pensar. Olha, gente, primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que desesperada e insubmissas, muitos de nós já nos encontramos. Nós não precisamos desencarnar para nos colocarmos nessas condições de desespero e de revolta. Porque quando André Luiz está tratando aqui sobre essa insubmissas, ele está falando aqui de criaturas não só desencarnadas, mas trazendo para o campo aqui dos que estão ainda vestindo um corpo de carne, sobre a nossa revolta, a nossa desobediência contra Deus. Porque o ser humano, ele tem um problema muito sério chamado orgulho. E muitos de nós achamos que somos os únicos detentores do poder da vida e do destino. Então, nós, nas nossas várias existências aqui sobre muitos mundos como a Terra, nós estamos vindo de uma trajetória evolutiva onde nós tiramos Deus do centro da nossa vida e colocamos nós mesmos. Então, veja,
Nos desesperar, a gente já faz muito isso. Diante de uma dor, diante de uma doença, diante de uma situação financeira ruim, diante de um parente difícil, de um filho difícil, de um trabalho difícil. Diante de uma situação que muitas vezes você não está sabendo como lidar, a gente se desespera. Mas esse não é o problema. O maior dos problemas. O problema é a nossa falta de fé e de obediência a Deus. Porque se a gente observa as leis divinas, Deus, em alguma lei, escreveu assim: olha, você tem que se apegar demais às pessoas e às coisas, porque eu estou mandando, porque é uma lei divina. Você tem que trabalhar e viver só pelo dinheiro para angariar riquezas, para aumentar sua conta no banco, para conseguir lá um terreno, a casa própria, o carro dos sonhos. Então você tem que passar por cima de tudo, de todos, para que você viva no conforto, no bem-estar. Só para você? Tem alguma lei divina aonde está escrito isso? Aonde Deus está mandando a gente prejudicar o outro para se dar bem? Tem. Porque se tiver, vocês me mostram aí. Então, o nosso problema, o nosso maior problema é não querer ser o que nós fomos criados para ser. Deus nos criou com um único propósito e a gente insiste em não querer ser o que Deus quis da sua vontade que a gente fosse e que a gente será. Então, minha gente, o problema aqui é de teimosia, é de orgulho. Você se afundar em vícios morais, em erros, em vícios materiais, você se apegar a coisas e às pessoas e depositar toda a sua alma, a sua felicidade nessas coisas e nessas pessoas, é fruto da sua única vontade. Não é determinação divina, é determinação da vontade própria. Só que quando a gente vai por esse caminho da teimosia e do desespero, a gente esquece das consequências que a gente vai enfrentar. E quando nós estamos nessa situação, que André Luiz coloca aqui, ó, semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras, não adianta descer um benfeitor lá numa zona, né, trevosa, numa zona purgatorial, umbralina, como as que a gente vai ver aqui, e o benfeitor olhar para você e falar: ai, coitadinho de você, meu irmão, olha, Deus tem um plano para você, você tem que se arrepender, você tem que perdoar, você tem que se conectar com Deus novamente e ver o Criador como a força primeira do universo, como a inteligência soberana. Não adianta, porque nós estamos tão cegos, tão desesperados, tão revoltados, que por palavras a gente não consegue se renovar, se melhorar. É a mesma coisa você pegar um filho teimoso e você falar, você dar conselho, você chamar ele, sentar numa cadeira e ele na outra e falar: olha, na minha época era assim, eu passei por isso, mas não vai por esse caminho. E o filho, ele está olhando para você, mas ele não está te ouvindo. Está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Por quê? Porque ele acha que você não sabe de nada.
Ele acha que você quer o seu mal, não quer o seu bem, que você quer impedi-lo dele conhecer as coisas. Então, quando a gente pega lá o mito, né, da serpente de Eva, Adão, Eva e a serpente, nós temos 3 símbolos nesse mito. Nós temos a serpente como símbolo do mal exterior, que nos cerca, como tentação para nos provar, nos colocar em condições de sermos provados. Nós temos Eva como símbolo da sensibilidade, né? Como símbolo de um dos estados da criatura humana. E nós temos isso, né, na figura da mulher, que é mais sensível, mais acessível às sugestões exteriores. Nós temos Adão como símbolo, né, masculino, mas como símbolo, nos falando um pouco sobre a razão que cada criatura deve carregar. Então, todos esses temperamentos, todos esses 3 símbolos, se você procurar dentro de você, você vai encontrar. Você vai encontrar um pouco de Adão dentro de você, que é a razão. Você vai encontrar um pouco de sensibilidade e autossugestividade, que é a mulher, Eva. E você vai encontrar também um pouco de tentação, um pouco de inclinação para as coisas, né? Que te convidam a quebrar regras e a desobedecer leis, que foi o papel da serpente. Então, quando a gente foge do mito de Adão e Eva, do pecado, né, original, e enxerga isso como temperamento da criatura humana, como virtudes e imperfeições intrínsecas, né, no espírito, fica mais fácil nós entendermos o porquê que a gente sucumbe tanto aos caminhos que não são considerados caminhos fáceis de percorrer. Boa noite, José Rosa, seja bem-vindo, viu? Obrigada pela sua companhia. Então, veja, aí ele diz aqui, essas criaturas necessitam de amparo eficiente, que lhes modifiquem o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e de pensar. Aí a gente começa aqui a parar para pensar antes de ler. Quais seriam o tipo de amparo que um benfeitor, que um trabalhador que está burilando as suas más tendências, que está, né, trabalhando para edificar, construir, para ampliar as suas virtudes, quais seriam esses métodos usados para modificar essas criaturas em desespero, em revolta, em teimosia? Como que a gente age com um filho que não te escuta, que não te ouve? Porque chega uma hora que a gente fala para Deus assim, olha, eu não sei mais o que fazer. Toma providências aí, Senhor, porque o Senhor deve saber o que fazer. Não é isso? E é o que nós vamos discorrer aqui ainda lendo essa obra. Tá ok, pessoal? Vamos avançar, que a gente ainda tem um tempinho, até as 8h30. Vamos avançar mais um pouquinho aqui dentro desse parágrafo, onde André Luiz vem nos contar. E ele continua nos dizendo assim, olha, eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. E ele diz assim, reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto.
Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, de infinito e de eternidade. Olha, a gente vai ter que ler esse parágrafo aqui de novo para a gente poder entender o que ele está nos dizendo. Então, veja, eminentes pensadores do mundo, né? Está falando aqui do nosso mundo terrestre, não está falando agora do plano espiritual. Traçam diretrizes à salvação das almas. Então, veja, nós temos, né, alguns pensadores, né, alguns teólogos, alguns filósofos que trazem consigo dizeres, códigos de conhecimento e de entendimento sobre a maneira com que nós devemos, com a qual nós devemos agir para nos salvar. Só que primeiro, pessoal, eu quero perguntar para vocês, salvar do quê? Do que a gente precisa ser salvo? E por que a gente tem que ser salvo? Porque a gente só tenta salvar aquilo que está se perdendo, não é isso? Nós só tentamos recuperar algo que está caminhando para um caminho que não tem volta, não é isso? Ou não? Então, nosso primeiro entendimento aqui tem que ser o seguinte: salvar as almas, salvar-se, significa você parar de se encaminhar para um caminho de dor e de sofrimento e fazer o caminho de volta. Redenção é a mesma coisa que salvação. Então, toda vez que a gente pensa em salvação, a salvação só pode estar falando de nós mesmos. Porque você não tem poder nas mãos para perdoar o pecado de uma outra pessoa. Você não tem poder nas mãos para isentar, né, outra pessoa do caminho de ação e reação, de consequência que ela vai ter que enfrentar pelas ações cometidas. Alguém aqui tem esse poder? Alguém pode absorver, pode justificar, como fala Paulo em suas cartas. Alguém pode purificar o espírito de uma outra pessoa? Então, pessoal, quando nós falamos em salvação, a gente tem que olhar para a gente. Porque o único ser capaz de modificar alguma coisa em nós, ou modificar tudo, melhor dizendo, alguém, né, que passou aqui pela nossa terra, pelo nosso mundo, que tem a capacidade de mudar o nosso íntimo, de nos tirar do lodo e nos levar para águas cristalinas, esse único ser é Jesus. Mas, é claro, quando nós resolvemos percorrer esse caminho, e há diversos caminhos que nos levam a Jesus, quando nós resolvemos, então, ouvir um desses pensadores, né, ouvir algum desses filósofos,
nós devemos prestar atenção qual é o final da jornada que eles estão colocando aqui para a gente. Se é o final da jornada que alguém está te dizendo que se você percorrer vai te salvar, se lá no final tiver a figura de Jesus e os seus ensinamentos, você pode ir com tudo. Você pode ir sem medo, que você vai encontrar essa redenção. Fora disso, é tudo menos redenção, menos salvação. Mas voltando aqui para esse parágrafo, quando ele vem nos dizer aqui que nós temos inúmeros roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre, nós encontramos pessoas em todas as áreas da vida querendo aqui, né, nos traçar diretrizes e caminhos, não só nas questões religiosas, mas até mesmo nas questões científicas, nas questões materiais, nos mostrando o roteiro para não sermos responsabilizados pelos nossos erros. Porque a nossa ideia de salvação hoje é a seguinte: o que é salvação? A nossa ideia hoje é você ficar isenta de todas as responsabilidades das ações que você aprontou, que você fez. Então, de todas as ofensas, de todas as ações que prejudicou alguém, de todas as formas criminosas, né? De todas as formas pensantes, vibratórias, de raiva, de ódio, que você dispensou para outra pessoa em benefício próprio, muitos de nós queremos o quê? Nos isentar dessas responsabilidades, dessas consequências. Então, quando nós falamos aqui salvação, a gente já logo pensa, eu vou ser perdoado, perdoada, e eu não vou dever mais nada a ninguém. E é um grande erro, um grande equívoco. Porque a nossa salvação, ela consiste justamente na nossa reparação, né, mental, na nossa mudança de mente, né? Porque mudando o pensamento, a gente muda o sentimento e muda as ações. E, é claro, na nossa reparação material, aquele que a gente cometeu, né? Aquele que a gente prejudicou. Tá certo, pessoal? São 2 pontos aqui para a gente poder tratar. Agora, se você tem uma outra visão de salvação, coloca aqui para mim nos comentários, para a gente poder refletir e discutir junto. Se você acha que salvação é uma outra coisa, coloca aqui que a gente vai levantar a questão, tá? Quando ele fala assim, que reclamamos na atualidade, nos dias de hoje, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto, nós estamos sempre procurando fora das leis divinas, por desespero, por teimosia e por insubmissão, né, pessoas que vão resolver o nosso problema. Então, tem muita gente que chega na casa espírita ou em qualquer outra crença, seita, religiosa, e espera que ao entrar e começar a praticar, né, a religiosidade, ela acha que quando ela começar fazer o favor, né, que tem gente que acha que está fazendo um favor para Deus de ir para a igreja, de ir para o centro espírita, para Umbanda, para o Candomblé, ou seja, acha que está fazendo um favor para Deus de buscar a Deus. Pessoas que pensam assim, elas fazem uma barganha já no primeiro contato de religiosidade com Deus, com o mundo espiritual. Por que eu digo isso? Porque
A maioria de nós, talvez a gente já se comportou assim, talvez hoje não mais, mas a maioria de nós, às vezes, espera que Deus veja a nossa boa ação, que Deus repare o quanto nós estamos nos esforçando para nos melhorar, porque para muitos de nós, nos conectarmos a Deus e a espiritualidade é algo ainda muito doloroso, muito penoso. Então, quando a gente sai da nossa zona de conforto, deixa de ir no churrasco, deixa de assistir novela, deixa de ir para o oba-oba da vida, para buscar um pouco de entendimento sobre o mundo espiritual, sobre Deus, a gente espera que Deus, então, haja prontamente em nosso favor. Porque nós estamos, né, na nossa cabeça, indo, né, de encontro a Deus, mas com o pensamento de que se eu der, né, um pouco do meu tempo, um pouco dos meus pensamentos, um pouco, né, da minha fala, das minhas ações para Deus, ele também vai me beneficiar. E aí, gente, eu pergunto para vocês, vocês acham que Deus precisa da nossa barganha? Vocês acham que Deus faz troca com alguém, encarnado ou desencarnado? Então, nós precisamos realmente entender o que significa a palavra adoração. Porque buscar a Deus é obrigação da criatura, do espírito. Adorar a Deus e toda a sua criação é obrigação de todos nós. Agora, melhorar as nossas imperfeições para sermos dignos de adentrar a moradas felizes, a mundos melhores do que a Terra, é nosso dever. E quando nós nos colocamos na posição de quem está cumprindo com a obrigação e de quem está buscando cumprir com o dever, é claro que Deus nos enxerga. Que isso não passa desapercebido. O fato é, quais são, na atualidade, a maneira com que nós vamos buscar e adorar a Deus? Quais são as maneiras, os métodos, as formas que nós estamos procurando desenvolver para nos salvar de nós mesmos? Essa é a grande questão. Porque o desencarne vai chegar para todo mundo. Desculpa, mas ninguém vai ficar aqui para semente. Então, se você não se preocupou com isso durante a existência, você vai ter os frutos e as consequências disso depois. Quando o André Luiz fala aqui para a gente, empreender o tentame, a tentativa, incentivando-se tão somente aos valores culturais, seria consagrar a tenocracia. Então, pessoal, é o seguinte, nós temos uma grande diferença entre praticar e sentir, em viver uma experiência espiritual. Existe uma grande diferença nisso. Talvez você que esteja me ouvindo, me assistindo aí do outro lado, não viveu, não teve a oportunidade bendita ainda de passar por uma experiência espiritual com Deus.
de passar por uma situação aonde você não vai viver no automático apenas. Levanta, vai para trabalhar, cuida de casa, cuida de família, chega de casa, vai para a instituição religiosa, reza lá o Pai Nosso automaticamente, né? Vai na casa espírita tomar o passe, já tá, acabou, tá tudo certo. Deu lá uma moedinha pro ceguinho, para a criança no sinal, já exerceu a caridade. Existe uma grande diferença desse automatismo, dessa mecanização da vida, que é o que a gente vive hoje. A gente está vivendo de forma mecânica e muitas vezes não se dá conta o porquê que nós levantamos todos os dias. Quais os objetivos que te fazem levantar todos os dias? O que faz com que você suporte tantas dores, tantos sacrifícios em uma existência terrena? Vocês já pararam e se perguntaram sobre isso? Jesus fez essa pergunta para Tadeu, o apóstolo. Tadeu, qual é o maior objetivo da tua vida? E Tadeu respondeu para Jesus inspirado: Senhor, eu estou buscando edificar em mim o reino dos céus. E isso é muito profundo e não vai caber agora aqui no nosso estudo, porque já é um outro seminário, já vai uma semana de estudo, só para a gente tentar entender o que seria edificar o reino dos céus dentro da gente, no nosso coração. Mas a questão aqui é essa: a gente busca fora, no exterior, o que está dentro, o que está perto. A gente acha que Jesus e a espiritualidade está tão longe, que a gente vive desamparado, quando na verdade, se a gente pudesse ver, pudesse sentir todo o amparo, toda a proteção, toda a correria que a espiritualidade faz em nosso favor, a gente coraria de vergonha de se sentir desamparado. Coraria. É que a gente não consegue ver, não consegue sentir, porque a gente está com uma armadura tão fechada, tão forte, que muitas vezes a gente não consegue receber esses eflúvios, esses fluidos, essas energias, esses pensamentos de amparo, que nos são desvelados a todo momento. Não é ocasional. Agora a espiritualidade vai me ajudar porque eu estou sofrendo. Gente, pelo amor de Deus. É 25 horas por dia. 25 horas por dia tem um espírito preocupado com você e te auxiliando. 25 horas por dia, você está sendo vítima de muitas influências encarnadas e desencarnadas. E quais você vai dar ouvidos e vai dar acesso, aí já é outra história. A Divina está falando assim: eu tive 2 AVCs, hoje posso dizer que sou grata a Deus e o AVC, pois o AVC me salvou. Que lindo, Divina. E às vezes a gente precisa passar numa situação de enfermidade para enxergar o valor da vida, né, Divina? Às vezes a gente está na correria, no automatismo, na mecanização, trabalho, estudo, família, relacionamento, financeiramente, né? Como lidar com redes sociais, como lidar com os relacionamentos. Nós estamos tão assim desconectados, né? Internet, WhatsApp, Facebook e por aí vai, que nós nos esquecemos
do principal. Do principal. O que é que a gente está fazendo aqui? Para que e por que nós estamos reencarnados? E se a gente descobre a resposta dessas perguntas, fica mais fácil de você poder se conduzir na vida e talvez, tá? Eu disse talvez, não fazer parte desses muitos espíritos que se encontram nessas situações, como que André Luiz está descrevendo aqui. Bom, pessoal, já são 8h31 aqui no meu relógio. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que participou aqui do nosso estudo. Vocês viram que a gente está tratando pedacinho por pedacinho, para que a gente se atente à mensagem celestial, à revelação. Porque, vejam só, André Luiz, ele reuniu essas informações, mas antes das informações chegarem até nós, elas foram revisadas, né? Elas foram, assim, autorizadas, tanto para sim como para não, para que a gente pudesse ter contato com a mensagem e realmente entender, né, o mundo espiritual. Lembrando que a gente não foi criado agora em 2024, tá ok? Você é um espírito milenar. Você já passou pelo mundo espiritual muitas vezes, você já reencarnou muitas vezes. A questão é, né? Você vai querer passar novamente pelo mundo espiritual, muitas vezes em situações de enfermidade da alma, do espírito, em situações de dor e de sofrimento. Como você vai adentrar ao mundo espiritual de novo? Então, essa prevenção trazida aqui por André Luiz, pelos amigos espirituais, ela é muito séria para que a gente possa viver bem e desencarnar bem. Só quem tem contato com os espíritos que estão desencarnados e sofrendo no mundo espiritual sabe falar, né? Consegue sentir o desespero e o sofrimento que é viver uma vida totalmente desregrada e despreocupada, né? Então, quando nós falamos aqui em estudar, a gente está falando aqui em realmente relembrar muita coisa pela qual a gente já passou, mas não prestou atenção. Então, você, né, prestar atenção é diferente de conhecer. Muitas pessoas conhecem Deus, conhecem Jesus, mas isso não significa que eles prestam a devida atenção nas orientações que eles nos trazem. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigada mesmo. Eu convido todos vocês para não desconectarem aí. Daqui a pouquinho a gente vai começar o estudo aqui do livro dos médiuns. A gente vai falar aqui sobre incredulidade, sobre o sobrenatural e o maravilhoso. Vai começar às 9h, tá ok? Então, fiquem ligadinhos conosco. E depois tem Emilson Piau, eu acho que é a Medicina da Alma, se não me engano. Eu vou confirmar com ele, depois eu passo para vocês. Mas fiquem ligadinhos. Até 11h tem muito conteúdo aqui para a gente se preocupar com o nosso espírito, tá ok? Um grande beijo, forte abraço. Eu aguardo vocês daqui a pouquinho no estudando o livro dos médiuns. Até lá. Que a minha vida seja o canto do que louva, que o meu silêncio encerre o estrondo do que crê, que o meu agir traduza a luz que de ti jorra e a minha prece a honra de te agradecer. Que o meu falar console a lágrima que chora, que o meu ouvir entenda as dores do que sofre, que o meu olhar conduza ao beijo que conforta e o meu sorrir à amizade que acolhe.
Que o meu sentir expresse a luz no fim da luta, que o meu pensar seja a candura do que ora, que o meu nascer reflita o esforço do que busca e o meu morrer a alegria do que volta. Que o despertar me seja doce como a brisa, que a consciência me absolva as muitas falhas, que ali o trabalho seja fonte de alegrias e os reencontros aventura tão buscada. Mas, se eu voltar às portas dos renascimentos, que eu viva a vida com a nobreza de um anjo, para que ao fim eu me descubra sem lamentos e o meu retorno seja belo como um sonho.